Estou no Insta e ainda não estou no Facebook. Agora já estou no Facebook também. Ok. O que é que se passa aqui? Que informações são essas que estão aqui do lado? Não sei o que é isso. Está bem, podemos reduzir o som de fundo. Então vá, meus anjos. Olá, meus amores. Como é que vocês estão? Hoje senti vir conversar um bocadinho convosco. Vocês sabem que eu esta semana estou em semana de filhos. E em semana de filhos as coisas são assim um bocadinho mais aceleradas, num ritmo mais alucinante. Uou! Tão alucinante que o telemóvel até cai. Bem, hoje vim a conversar um bocadinho convosco, porque na última vez, no último direto que estive a conversar convosco, estive a falar sobre a alma, sobre o espírito, sobre vários assuntos e houve alguém, Alá Cristina Almeida, está no Facebook, aqui no Insta ainda ninguém fez comentários, acho eu. Te fez. A Atena Easy Cris. Olá, meu anjo, gratidão, meu amor, por estares aí. E então, no último direto que eu fiz, que foi no domingo à noite, deixaram algumas questões. E uma das perguntas que fizeram é porquê é que há tantos desencarnados? Então, bem, vamos lá ver se eu hoje vos respondo a essa questão. Efetivamente, nós aceitámos passar por esse propósito. Olá, Silvia Branco. Nós aceitámos passar por esse propósito para podermos viver a experiência tridimensional. Porque sem ser criada essa densidade e ao mesmo tempo sem ficarmos fragmentados na nossa alma, nós não nas expressões da nossa alma, nós não conseguimos estar ou conseguimos viver uma experiência tridimensional. O que é que levou e o que é que promoveu que ficassem tantas emanações do espírito, não é? Tantas emanações presas neste plano? A partir do momento em que se começou a fazer os enterros, em que se começaram a fazer enterros, e nas civilizações antigas e ancestrais, essa prática não existia, ok? Não existia um enterro. Sempre existiu a cremação, em pirogas, até em barcos lançados no mar. Mas a partir do momento que se começaram a enterrar os corpos, iniciou-se o convite maior a prendermos o corpo espiritual ao corpo físico. E aqui é a diferença, porque ainda há quem esteja em dúvida do que é a alma e do que é o espírito. A alma é a nossa emanação com Deus e com a deusa. É a nossa emanação primeira com o princípio criador Mãe Pai Divinos. É aquilo que nos define como divinos desde a nossa essência. O espírito é o corpo espiritual que é ativo nesta dimensão de consciência que nos encontramos. É uma das emanações da alma. E a nossa alma tem várias emanações nas várias dimensões de consciência. Por isso, nós somos tudo em todos ao mesmo tempo. Se vocês pensarem numa colmeia, a colmeia é a alma. E cada um dos alvéolos da colmeia é uma emanação da alma, que lhe podemos dar o nome de espírito, principalmente quando conectado a esta dimensão em que temos um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional, um corpo espiritual e um corpo arquetípico. E estes são os mais básicos. Então a alma é o todo que nos compõe. E como é que nós podemos resgatar a alma? Cada vez que mergulhamos em nós e nos permitimos reintegrar partes de nós que ficaram presas em trauma, em dor, em ego, em medo, em sofrimento. E também nesses corpos, nas nossas vidas passadas, naqueles que nós fomos e que não ascenderam por inteiro. Porque isso é possível, regressar parte do corpo de luz ao princípio criador Mãe Pai Divinos para depois podermos reencarnar, porque nós continuamos a expressar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas há uma parte de nós que reencarna e durante 10.000 anos ocorreram partes de nós que ficaram presas na experiência tridimensional.
E é essas partes de nós que estão presas que são os espíritos desencarnados. É essas partes de nós que estão presas que são as emanações que nos cabe resgatar quando estamos em amor maior por nós. É essas partes perdidas de nós que quando eu, por exemplo, pratico convosco a terapia do Soul Retrieval, do resgate da alma, vos assisto a reintegrar. E são várias as terapias que eu realizo convosco. 2 delas foram trazidas pelo Divino, pelo princípio Criador Mãe Pai Divinos. Não sou eu que as realizo, são eles que realizam através de mim, mas trouxeram uma consciência para perceber como é que opera. Uma delas é aquilo que eu chamo de consagração da alma, que hoje em dia até já está muito mais apurada, porque eu agora integrei na consagração da alma, de uma forma consciente, o alinhamento pentadimensional de todo o corpo de luz, de todos os chakras, e a libertação de tudo o que os impede de estarem pentadimensionais. A outra das terapias foi aquela que eu dei o nome da terapia Constelação Multidimensional, em que assisto até à 13ª geração. E assisto, e sou convidada a assistir ou a dar a intenção, porque são as comitivas crísticas de luz, é o divino que assiste, que toda a linhagem se reconheça nas suas 3 energias, linhagem cósmica, linhagem de humano e linhagem de sangue, como absolutamente divinos e com qualidades crísticas mais elevadas e puras. Ou seja, quando eu vos transmito a constelação multidimensional, é libertar todos os corpos de luz dos ancestrais desencarnados que ficaram presos neste plano e a relembrar a toda a linhagem ancestrais e descendentes, nascidos e por nascer, que têm todas as qualidades crísticas mais puras do eu sou, do eu divino da 33ª dimensão, se assim quiserem dizer, ou da energia do princípio Criador Mãe Pai Divinos, ou da energia de Deus e da deusa, como vocês quiserem referir. Porque é essa a essência da constelação multidimensional, relembrar a toda a nossa ancestralidade cósmica. Da cósmica não, só temos que relembrar os nossos dons, os nossos talentos. Da humana, todas as nossas dádivas, toda a nossa sabedoria que nos é trazida desde que nos passamos a exercer enquanto divinos humanos. E da linhagem de sangue, todas as nossas qualidades crísticas mais puras. Não adianta de nada irmos dizer à linhagem ou irmos procurar fazer constelações com o assunto que se passa nas nossas vidas. Por exemplo, ainda hoje vieram falar comigo sobre questões também de carência, de dificuldades na energia da abundância. E então, quando vamos fazer constelações, a querer apontar o dedo à ancestralidade, eu tenho este problema porque alguém na minha ancestralidade fez algo de errado. Estamos a ir pela energia tridimensional. Estamos a ir pelo medo. Estamos a ir pela acusação, pelo julgamento. Então, vamos perceber que aquilo que se passa na minha vida, eu hoje em dia percebo que o que se passa na minha vida é da minha inteira responsabilidade. E o que eu posso receber da minha ancestralidade é toda a sabedoria que tiveram para lidar com as suas próprias situações. De tal forma foram sábios que eu estou aqui e eu pude nascer. Deram uma maior dádiva de todas, a vida. E com essa dádiva vieram uma data de valores. E é isso que me cabe resgatar. E eu, para resgatar os valores, tenho que olhar para eles com amor, não lhes apontando o dedo. Ok? Então a constelação multidimensional é o oposto daquilo que se fala naturalmente de constelações. E eu já vos disse, eu já fiz constelação no passado, até ao momento que recebi este exercício e a partir daí passou-me a fazer todo o sentido. E larguei uma forma de pensar que não faz mais sentido quando estamos numa consciência pentadimensional. E muitos de nós estamos a ser convidados a mudar a nossa vibração, porque a vibração hexadimensional e heptadimensional já estão no planeta. Cabe-nos a nós sintonizarmos com ela. Este é o terceiro direto em que eu vos falo disto.
desta dimensão, esta consciência hexa e heptadimensional. Já em tempos eu falei que também há seres heptadimensionais. Um dia destes eu volto a dizer-vos, eu virei trazer-vos. O que é que significa estar na consciência hexadimensional e o que é que significa estar na consciência heptadimensional. Só que efetivamente ainda muitos estão a viver a sua tomada de consciência do que é libertar uma memória tridimensional da vida, desta experiência de vida, para se abrir a uma nova consciência. E a questão dos desencarnados faz parte dessa consciência tridimensional, ok? Porquê é que há tantos desencarnados? Que foi a pergunta que me trouxe a fazer hoje um direto convosco. Porque efetivamente, a partir do momento que nós começamos a olhar para a morte com dor, a negar essa transição que é natural, porque nós mesmo em corpo físico temos constantemente ao longo do nosso percurso ciclos de morte e renascimento. A mulher, então a mulher que ainda ovula e que é menstruada, vive as 4 estações num mês. Tal como a natureza. Ok? Tem as 4 fases em si. E não vou entrar por aí agora. Mas tal como isso também acontece com as nossas emoções, sejamos femininos ou masculinos. Facilmente, ou tenhamos um corpo feminino ou masculino, porque todos somos femininos e masculinos. Mas facilmente ao longo dos nossos dias nós temos emoções num momento em que nos levam a sentir-nos felizes e exuberantes, como a seguir estamos a ficar mais recolhidos, como a seguir somos capazes de estar num choro profundo, como a seguir nos sentimos a despertar para a vida novamente. O nosso próprio dia-a-dia nos convida a viver todas as estações do ano no mesmo dia. Pode chover, pode estar sol, pode estar frio, pode estar calor. Não importa como está lá fora, importa como nós estamos aqui. Até porque nas várias áreas da nossa vida, nós não estamos em todas elas na mesma etapa. Numas estamos no verão, noutras estamos no inverno, noutras estamos na primavera, noutras estamos no outono. Porque os ciclos ainda nos são necessários para nós encararmos tudo como uma bênção. Quando nós passarmos a encarar todas as situações como uma bênção, já não interessa qual a emoção que lhe dá origem ou qual a estação que está por detrás. Ok? E isto agora, eu já vou voltar aos desencarnados. Isto agora é para ligar com outra das perguntas que me fizeram a como transcender a dualidade. E transcender a dualidade é isto mesmo. Nós só podemos transcender a dualidade quando passamos a encarar tudo como uma bênção, quando deixamos de ver as situações como boas ou como más, mas sim sempre, sim e sempre, que é o que elas são, como uma oportunidade de manifestar amor. Não há nada que aconteça nas nossas vidas que não seja um ato puro, imenso e alma alinhado de amor. Principalmente, eu te ia dizer até, mas estou a corrigir, principalmente aquilo que nos traz aquilo que nós chamamos de dor. Porque se efetivamente nós formos capazes de acreditar num divino que é amor e largarmos de uma vez por todas os conceitos que nos foram passados pelas religiões de um Deus castrador, vilipendiador, julgador, que nos aponta ao dedo e nos diz que temos pecados, que não existe. Porque se forem às palavras de Jesus Cristo, nada disso lá está. Quem criou os livros, quem escreveu as coisas foram os homens. E escreveram à luz da sua vontade para manobrar o outro. Ok? Numa energia que foi o que levou, por exemplo, à queda da Atlântida. O que é que levou à queda da Atlântida? O que caracterizava a Atlântida era serem capazes de recorrer aos elementos, à energia e criarem tecnologias super avançadas que deveriam ser usadas para o maior bem de todos e do todo.
seja, foi com a Atlântida que se criaram, por exemplo, a construção dos templos com o som. Simplesmente ativando determinadas notas em determinadas vibrações, em determinadas frequências energéticas, pedras de tamanho e de peso incalculável, incomensurável, elevavam-se no ar e eram colocadas no lugar. Por exemplo, estou-vos a dar um exemplo muito simples. A questão da Atlântida foi quando, ao perceberem o poder que tinham e que conseguiam colocar em tudo o que faziam, se deixaram inebriar por ele e acharam que podiam passar a controlar o outro porque tinham poder. Pois bem, foi isso que deu origem ao mergulho na tridimensionalidade. E foi isso que nós andámos a alimentar até 2012. A energia tridimensional de controle e de abuso de poder do outro. Então, tudo o que foi escrito, mesmo quando e aí sim foi invocar o nome de Deus em vão, porque muito do que foi escrito nos livros sagrados foi a invocar o nome de Deus em vão, não foi a julgar, foi a usar o nome para justificar as atrocidades que se estavam a escrever, atribuindo-as a um Deus. Pois bem, Deus não é castigador. Deus não é vilipendiador. Deus não está cá para nos fazer mal. Nem existe para nos negar ou para nos apontar o dedo. Essa é a consciência do humano. Deste humano que está aqui, nesta dimensão de consciência. Deus é amor. Deus aceita. O amor incondicional não rotula, o amor incondicional não põe o dedo, o amor incondicional não diz mas, nem diz se. O amor incondicional aceita. Confia. Tem fé. E Deus é tudo isso. É o amor incondicional. Ok? Que sempre nos sustenta e nos ampara. E agora vocês perguntam, vou ver aqui, porque ultimamente me sinto revoltada e com muita vontade de chorar, pergunta a Cristina Almeida. Meu amor, porque provavelmente o teu corpo emocional e o teu corpo mental estão a precisar de libertar de uma vez por todas as raivas que tu criaste e que tu me ancoraste dentro de ti e nem sequer queres olhar. Estamos numa altura que é para libertar tudo isso. Sim, Fanny Costa, Deus está dentro de nós, mas Deus está em todo lado, porque tudo o que nos rodeia é Deus. Os animais, as plantas, os cristais, a terra, a água, o ar, o fogo, o éter, os humanos, os que não são, tudo é Deus. E nós só cedemos a Deus quando compreendemos que somos uno com Ele em tudo isso. E passamos a respeitar tudo o que nos envolve com imenso amor e com imensa consciência. E agora então vou falar de porque é que estão tantos desencarnados. Porque efetivamente, a partir do momento que mergulhamos na consciência tridimensional, começamos a prender filamentos da alma. Fragmentos da alma ficaram presos. Ficaram presos no trauma. Ficaram presos na dor. Lá vai o telemóvel. Ficaram presos no trauma. Ficaram presos na dor. Ficaram presos no sofrimento. Logo, isso faz com que cada vez que reencarnemos e que reencarnamos, estamos num corpo de luz que já temos um corpo de luz a manifestar-se neste plano de consciência, que já tem a sua frequência energética ligeiramente diminuída ou enfraquecida em alguns chakras. Para além disso, a partir do momento, que era o que eu vos estava a dizer há pouco, e eu já disse isto antes, noutros diretos, a partir do momento que se começaram a enterrar os corpos, contrariamente ao que diz a Bíblia,
que do pó vieste ao pó voltarás. Isso só acontece quando há cremação. Quando há o enterro, ficam sempre as ossadas. E como eu também já vos disse no passado, consciente ou inconscientemente, quando os padres dão a extrema unção, prendem o corpo espiritual ao corpo físico. Consciente ou inconscientemente. Podem-lhes ter ensinado e eles nem sequer raciocinam. Mas prendem o corpo espiritual no corpo físico. Uma vez que o corpo é enterrado e sempre fica a ossada, há sempre, e se recebeu a extrema unção, há um filamento que vai ficar agarrado àquela ossada. Para além disso, o corpo emocional demora muito tempo a retornar ao ciclo da água e a ser libertado, porque até haver a completa evaporação de todos os líquidos que estão no nosso corpo, demora muito tempo. O corpo mental, esse então nem vale a pena falar, porque a partir do momento que um corpo físico é metido dentro de uma caixa, debaixo da terra, não há ar que lá vá para o agitar. Para além disso, temos na superfície toda uma sociedade que tanto bate na mão no peito porque não amou durante a vida, mas se lembra de amar depois de morrer, como também há aqueles que decidem entrar em guerras abertas por causa de bens, por causa das partilhas, por causa de toda a confusão que a humanidade adora dar força e focar-se mais uma vez naquilo que não tem valor nenhum, mas é só mais uma vez uma ânsia de ter, querer e poder. Ok? E como tal, com todos estes ingredientes na mesma taça, é muito fácil nós termos ancestrais e muitos dos nossos ancestrais já fomos nós noutras vidas, que não ascendemos completamente. Então por isso também me foi trazida a constelação multidimensional para assistir a libertar todos esses corpos de luz. E esse é o verdadeiro propósito dos dolos da alma, que são os dolos da vida e da morte. É melhor a cremação, sim, Filomena Costa. E porquê? Porque com a cremação, para já o corpo físico é reduzido a pó, instantaneamente. O corpo emocional, que é a água, é imediatamente evaporado. O corpo mental, dadas as altas temperaturas e mesmo a imensa corrente de ar que corre dentro daquele forno, porque já vocês sabem que o fogo não se alimenta se não houver ar, com o imenso ar que corre lá dentro, o corpo mental também é liberto. E por muito que haja confusão e dor à volta, durante algum tempo ainda fica a réstia da memória daquela vida. Mas muito mais facilmente, quando o corpo espiritual ascende aos hospitais espirituais, por exemplo, que assistem na transição para o libertar de todas as memórias, de todas as emoções, de tudo que ficou agarrado ao espírito na encarnação, esse processo é muito mais limpo. O maior ato de amor que podemos fazer pelos nossos ancestrais, primeiro que tudo, é honrá-los e olhá-los com amor. E deles agradecermos todos os valores que nos trouxeram. Olharmos para as suas experiências percebendo a coragem, a valentia, a compaixão que colocaram. Por muito que tenham tido guerras, tenha havido abusos, tenha havido torturas, tenha havido assassinatos, roubos, violações. Meus amores, isso aconteceu em todas as linhagens. A tua linhagem não é diferente da minha. Até à 13ª geração, todos nós vivemos abusos, tortura, assassinatos, suicídios, abortos, abandonos, traições, roubos, sei lá mais o quê. Todos nós, meus amores. Ninguém é diferente. Então porque é que eu hei de ir à minha linhagem e apontar-lhe o dedo que eu estou a passar por isto? Porque há segredo. Porque alguém, algures na linhagem, o bisavô, o trisavô, o tetravô fez isto, ou
uma tia fez, ou um tio fez isto, aquilo ou aquilo outro. Todos nós temos isso. Todos nós temos isso. Então não só nos cabe olhar para a nossa linhagem com amor, porque o amor liberta tudo o mais parente. E de que é que te adianta saberes a história que vai alimentar o drama e dar forma à vítima em ti? Porque alimentar a dualidade também é olhar para a vítima. Enquanto te vires como vítima, não te vês como responsável. E enquanto te vires como vítima, continuas a acreditar que é um agressor e que alguém pode ser o salvador. Enquanto alimentas um dos lados do triângulo, alimentas os três. Porque és os três. Só quando és capaz de libertar um deles, te permites começar a libertar os outros e aí também saís da dualidade. Deixem-me cá ver o que é que vocês estão a escrever. Já ouvi dizer que o espírito fica perturbado quando há cremação. Não, meu amor, o espírito não fica minimamente perturbado. Mas isso foi aquilo que nos disseram. Nos últimos milhares de anos, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é verdadeiro para a alma, foi aquilo que foi apontado como negativo. A sexualidade é suja e é negativa. Pois bem, viver a energia da Kundalini, viver a energia da conexão entre o corpo e o espírito, passa por uma sexualidade respeitável. Respeitada. Nem é respeitável, é respeitada. Porque foi a negação da sexualidade que levou a que surgisse todos os comportamentos que levaram ao abuso. Rir, então as crianças que riam, que assobiavam, então as meninas não podiam assobiar porque Mãe Maria chorava. Eu cheguei a ouvir isso. Ou seja, tudo o que nos faz bem está errado. Contem-me, deem-me exemplos. Nós temos imensos exemplos na nossa vida. Usar saia, seres feliz, sorrir, estás a chamar a atenção, não estás a ser tu. Mas tudo aquilo que és tu foi negado. Ok? Tudo aquilo que és tu foi negado. O espírito não fica minimamente perturbado. Quando há cremação, ele é imediatamente liberto. Deixa de haver apegos. Maria Amélia. Gratidão, meu amor. A Maria Amélia está a comentar que sempre desejou ser cremada. Ainda bem, meus anjos, meu anjo. Aliás, eu já disse aos meus filhos, especialmente à mais crescida, quando chegar o meu momento, façam uma festa, mas é uma festa, celebrem a minha vida. Celebrem o que eu fui para vocês, a sorrir, a cantar, a dançar. Não, o que é que chorar e andar a bater com a mão no peito? Para quê? Isso não me celebra nada. Só traz dor e só traz sofrimento. Celebrem a minha vida. Ok? Celebrem a minha vida, queimem, façam cremação. E se não me quiserem deitar ao vento, que a mim podem me deitar e para o topo de uma montanha lançarem as cinzas todas, ou então irem num barquinho no mar e lançarem tudo, que isso para mim, eu já não estou cá. Mas se não quiserem fazer isso, arranjem um potinho, ponham uma semente de uma árvore e deixem-na germinar. É o melhor que podem fazer. Cá caixinhas, potinhos e outras coisas eu dispenso completamente. Eu em vida não cabo em caixinhas, nem potinhos, nem normas, nem formatações, então não é depois deste corpo físico decidir que já acabou o seu tempo que eu vou querer ficar em alguma dessas situações. Não me diz nada. Ok? Então basicamente isto para vos dizer que temos tantos desencarnados porque nós pedimos. Porque a humanidade, se não fossem todos estes encarnados, não podia viver a experiência de, ao reencarnar, não estar plena nas suas qualidades. Ok? Não estar plena nas suas qualidades. Estou aqui a ficar com a bateria fraca no meu tablet. Daqui a bocadinho vou ter que tratar disso. Ou seja, porque uma das consciências, quando se faz a constelação multidimensional, é que eu já fui, e digo isto muitas vezes, eu já fiz muitas vezes as pazes com a minha deca-avó. Eu digo muitas vezes que eu fui uma das minhas decas-avós.
E quando vamos até à 13ª geração, são mais de 33 mil pessoas. Ok? Então, quando nós vamos... quando fui a minha deca-avó, eu passei por uma situação que foi traumática. E nessa vida não a consegui resolver em amor. E quando não consegui resolver essa situação em amor, imediatamente um dos meus chakras, que estava associado com essa energia, ficou com a sua vibração ligeiramente comprometida. Quando eu fui mãe nessa vida e o meu filho, que escolheu nascer de mim, já escolheu nascer com a sua vibração ligeiramente comprometida no mesmo chakra, porque ele escolheu nascer de mim. Então eu passei uma energia que era equilibrada. Ele na sua vida, além de ter sido convidado, porque assim o escolheu, porque nós é que escolhemos os pais, então o meu N-avô, ao receber da sua mãe, minha deca-avó, esse corpo de luz, já com uma energia, ou seja, o convite do corpo de luz a nascer já com uma energia ligeiramente perturbada, não é? Inferior. Em determinado chakra, ele teve desafios relativamente a essa situação. E o que é que ele fez? Que é o que nós andámos a fazer ao longo dos 10 mil anos de experiência. Não só não resolveu aquele trauma que se tinha proposto vir viver para resolver em amor, como acrescentou outros. Então, quando foi pai, também deixou para a 8ª geração esse convite. Então já não era um chakra com a sua vibração ligeiramente diminuída ou enfraquecida, já era mais do que um. E a 7ª geração fez o mesmo, voltou a acrescentar. Então estão a perceber a bola de neve? Ao longo das gerações, o baile ficou armado, como eu costumo dizer. E todos os chakras, rapidamente, e nem é preciso serem muitos, porque quando os chakras base, até ao plexo, até ao cardíaco, estão com a sua energia comprometida, mesmo que os chakras pentadimensionais queiram descer, queiram ancorar e assistir-nos, não conseguem, porque está aqui um dique. Está um dique de tal maneira colocado que não há hipótese da energia fluir. E então, depois encarnamos nós, que por acaso até fui eu que estive na origem disto tudo enquanto fui minha deca-avó. Só que eu, quando fui minha deca-avó, acabei por não resolver em vida. Eu, em alma, tenho a plena noção que eu tenho toda a mestria para trazer o amor a isso tudo. E então venho, capaz e valorosa, resolver tudo aquilo que está na linhagem. E trago assuntos para prestar atenção em todas as áreas da vida, que foi o que aconteceu. E faço o porquê? Porque eu tenho a sabedoria, tal e qual como cada um de nós. Todos nós temos a sabedoria. Então, com a constelação multidimensional, quando nós libertamos todos aqueles que já fomos e todos os outros que estão na linhagem, que estão desencarnados, a partir do momento que cada um deles se vai elevando, esses fragmentos de alma que tinham ficado perdidos e que estavam no perispírito, vão ser integrados aonde? No princípio Criador Mãe Pai Divinos e naqueles que estão encarnados, que estão a vibrar na mesma linhagem. Ou seja, com a constelação multidimensional, eu também estou a dar a intenção que fragmentos meus de alma voltem a mim, que ficaram presos em vidas passadas. E então estou-me, enquanto honro os meus ancestrais, estou a honrar a vida que eu sou e a me reunificar em amor maior. Já perceberam como é que as bênçãos funcionam? Yep. Um dia destes não sei. Porque a constelação multidimensional eu realizo-a em todas as terapias que faço. Todas. Se o divino me pedir, eu virei trazê-la para todos e para todo. Mas é uma das terapias que eu realizo quando estou convosco.
Seja 3 horas, seja 4, seja 5, seja 6. É uma das terapias que eu sempre realizo. E como já vos disse, a outra é a consagração da alma, que hoje em dia ganhou outra dimensão, porque conscientemente, porque agora já me foram dados todos os passinhos e agora com toda a consciência, o resgate da alma também ocorre nesse instante, porque todo o vosso corpo de luz é alinhado à sua vibração pentadimensional ou superior. Ok? Mas isso é para outros dias, outros instantes. Deixa-me cá ler o que é que diz aqui. Ana, estes dias devem estar com uma energia muito forte, será? Eu não me sinto nada bem, parece que tenho uma tristeza enorme dentro de mim. Célia Costa Louro, meu amor, essa tristeza ainda bem que a tens. É para libertar, é também consciência do que está no teu corpo emocional e de que precisa de ser presente, precisa de ser consciencialidade para ser liberto. Os pauzinhos de espetada não servem só para espetar fruta ou pedaços de carne e peixe para grelhar. Os pauzinhos de espetada servem para superar todas essas emoções. E Célia, se tivesses a colocar as bandas de poder diariamente e a ativá-las, essa tristeza toda não estava aí. Ok? E isso foi uma coisa que já estiveste comigo em terapia, isso foi algo que eu vos lembrei. Termos a responsabilidade do que fazemos com o nosso corpo energético é só nossa e com o nosso corpo emocional. E quando nós diariamente ativamos as bandas de poder, as emoções que vêm de todos e do todo já não interferem connosco. Só temos que lidar com as nossas. E agora vou para a outra parte, para a última parte desta mensagem que eu tenho a partilhar convosco agora. E que vou fazê-lo brevemente. Vocês sabem que ontem foram as eleições nos Estados Unidos. Eu já andava a sentir esta energia há muitos dias. Porque efetivamente, no etérico e energeticamente, estava um grande tumulto. E estava um grande tumulto porquê? Porque os apoiantes de um lado e do outro não se limitam a apoiar o seu lado. Criam uma energia de repulsa completa para o outro lado. E, efetivamente, escolhermos uma parte não significa que odiemos a outra. Ok? Escolhermos uma parte não significa que vamos odiar a outra. Eu há bocadinho fui ver, porque eu não vejo notícias, então obriguei-me a ir pesquisar e já percebi que foi o Donald Trump que ganhou as eleições. Eu ainda na segunda-feira, foi ontem ou segunda-feira, disse no grupo de que estou agora a assistir do Sei com a Ancestralidade, que não sabia qual era o resultado que isto iria ter, mas que mesmo que ganhasse o Donald Trump, isso iria ser o melhor que podia acontecer à humanidade no seu todo. E o que é que eu quero dizer com isto? É que efetivamente, agora, meus amores, todos aqueles de nós que temos consciência ou que procuramos estar numa vibração mais consciente, cabe-nos a nós todos unirmos-nos em amor maior. Nós estamos a 7 anos de vibrarmos a nova era dor da humanidade. E a nova era dor da humanidade é uma era que pauta por valores de respeito, de amor incondicional, de abundância para todos, de prosperidade para todos, de saúde, de verdade, de integridade, de equilíbrio no feminino e no masculino. E com isto eu quero vos dizer que para vibrarmos todas estas qualidades que são nossas por direito divino, temos que estar mais centrados que nunca. Porque efetivamente eu não acompanho as notícias. Agora, o que me tem chegado da vibração de quem agora vai entrar no poder, caso sempre tome poder, porque só o divino sabe o que é que vai acontecer até lá. Agora, mesmo que seja nomeado o novo presidente e pelas atitudes e pelas palavras que tem proferido e atitudes que tem demonstrado ao longo dos tempos, a vibração que escolhe manifestar é uma vibração oposta a esses valores. Ok? Então, mais uma vez, e agora mais do que nunca, temos que estar completamente centrados
naquilo que que escolhemos manifestar e que nascemos para ser. Um farol de luz. Porque para muitos podem achar que isto é uma vitória da escuridão. Não, meus amores. É uma vitória da luz. Ela está cada vez mais presente. E muitas vezes é necessário que venham situações extremas para de uma vez por todas acordarem aqueles que ainda estão no seu propósito, estarem hesitantes de que lado querem estar. É que efetivamente ainda há muitos que vivem a experiência da humanidade e que são divinos humanos como todos nós, que ainda escolhem aprender pelo medo e pela dor. E esses precisam de quem lhes traga a experiência. Então tudo o mais que está a acontecer é sempre em propósito divino maior. Não há engano. Ninguém perdeu a batalha, porque não há batalhas nem há guerras. Há simplesmente uma consciência de amor a manifestar. E quando vêm desafios maiores ou situações que nos podem deixar, espera lá, o que é que isto vai trazer para todos e para todos? Qual é a desgraça que vai acontecer? Nenhuma. Só a oportunidade de todos escolhermos qual o resultado que queremos viver. Eu ainda disse anteontem no grupo que estou a assistir do Ser com a Ancestralidade. O próprio Hitler cumpriu-se. Milhões escolheram morrer às mãos, e este às mãos é entre aspas, porque foi pelos seus valores e pelas suas ideias que milhões escolheram morrer. Mas escolheram morrer, escolheram passar por aquilo, para ensinar à humanidade outros valores, como a aceitação, a não discriminação e tantos outros, o amor à vida, o respeito pela vida. Só que efetivamente ainda há muitos de nós que estão vivos e não respeitam a vida que têm. Porque preferem andar a chafurdar em emoções densas, em pensamentos repetitivos e fazem a guerra constantemente, até com o vizinho do lado, ou com o pai, ou a mãe, ou o tio, ou o primo. E enquanto nós cultivarmos a guerra em nós, como é que queremos que no todo esteja a harmonia? Então estas situações que acontecem no todo e em todos, trazem-nos mais uma vez o convite a olharmos para dentro de nós e percebermos o que é que andamos a fazer com o nosso umbigo. Onde é que manifestamos a nossa energia? E quanto mais tivermos a assertividade de percebermos que há valores que prezamos acima de tudo e passamos a exercê-los em consciência nas nossas vidas, aí sim estamos a dar exemplo e a manifestar uma nova era de ouro. Caso contrário, estamos só a fazer o mesmo que sempre fizemos, a desresponsabilizar-nos apontando o dedo ao outro. Então não interessa se foi a Kamala Harris ou se foi o Donald Trump. Interessa sim o que é que vamos fazer no nosso umbigo, na nossa vida, com a nossa escolha energética, com a nossa luz. Como eu ainda há pouco disse, num TikTok que deixei, o teu maior propósito é tu seres quem nasceste para ser. Faças tu o que fizeres. Porque só tu podes ser tu. E enquanto tu não fores tu, com toda a tua verdade e toda a tua integridade, sendo capaz de olhar para ti a nu, tu vais estar a negar a todos aqueles que estão à espera de ver quem tu és, que aguardam pela tua manifestação íntegra, verdadeira e pura do teu ser, de te poderem ver. Só porque tens medo, ou só porque achas que estes, aqueles ou aqueles te vão apontar o dedo. Pois bem, os que te vão apontar o dedo não são aqueles que vão beneficiar, nem são aqueles que estão à espera de ti. Até podem ser famílias que te apontam o dedo. Isso não significa que sejam eles que estão à espera. É que enquanto tu negas ser quem és porque alguém pode dizer mal de ti, ao querer te deitar abaixo, tu estás a impedir a tantos outros, muitas vezes até milhares ou se calhar até milhões, que vibrem com a bênção de tu te escolheres. Este é um ponto. E o outro ponto que nos leva para toda esta situação
até do que energeticamente está a acontecer à nossa volta, é percebermos que o nosso maior limite saudável é eu meter-me na tua vida e tu meteres-te na tua. Porque se cada um de nós cuidar da sua vida e deixar de se preocupar com o que o outro faz, com o que o outro diz, com o que o outro possa pensar, não está a interferir, não está a gerar cordões, está simplesmente focado no único sítio onde tem que estar, em si. Para daí, desse foco, desse mergulho, dessa consciência e desse amor, poder emanar para todos e para todo. Então, o que é que importa se foi o Trump ou Kamala Harris ou o que é que possa estar a acontecer? Quando o meu foco de luz sou eu. O meu maior mestre sou eu. E quando é que eu posso aceder a essa luz e a esse mestre? Quando eu mergulho dentro de mim. E como eu ainda disse anteontem no grupo que estou a assistir, quando vocês permitirem perceber que pegam num fósforo, eu vou pegar, pegam num fósforo ou numa vela e numa sala escura, se permitem perceber que a chama não tem sombra, aí vocês vão perceber que a luz não tem sombra. A sombra foi criada pela nossa mente tridimensional. Nós é que criamos a dualidade. Então só nós é que podemos. Só nós é que podemos ir além da dualidade quando nos focamos na luz que somos. E para quem sempre pergunta qual é o meu propósito, eu acabei de dizer há pouco. O teu único propósito é seres a luz que nasceste para ser, faças o que fizeres. O propósito não tem a ver com a tua profissão. Não tem a ver com o facto de seres mãe, seres pai, seres presidente, empregado de limpeza, varredor de ruas, mendigo, sem abrigo. Nada disso conta para o propósito. O teu propósito é seres a tua luz, a luz que nasceste para ser. O teu propósito é faças o que fizeres, faz com amor. Sem te meteres na vida do outro e meteres-te na tua. Esse é o nosso propósito. Eu só cumpro o meu propósito quando eu estou focada em mim e deixo de apontar o dedo ao outro e deixo de me meter na vida do outro. Ok? E aquilo que eu faço com pureza de intenção e faço por amor. Meu amor, a sombra, Sofia Rodrigues, é que em verdade a sombra nem sequer existe. A sombra foi criada por isto. Quando criámos a tridimensionalidade. Quando criámos a experiência tridimensional, nós tivemos que criar a sombra para podermos vivê-la. Quando nós estamos numa consciência pentadimensional, nós sabemos que a sombra nem sequer existe. Existe é a ausência de amor em determinadas zonas das nossas vidas ou das nossas consciências. E quando nós sabemos e já percebemos que ainda nos falta amar alguma coisa, que há alguma área que eu ainda não me estou a amar, aí sim, quando nos metemos na nossa vida, vamos a esse sítio onde sabemos que ainda há ali qualquer coisinha e vamos nos abraçar. E aí, nada mais existe a não ser isso. Amor e uma dádiva de amor constante. Ok? A luz é o amor. Nada mais existe que não o amor. Tudo mais é ilusão. Tudo mais foi criado pela nossa mente. Tudo mais foi criado pela nossa mente. E enquanto andarmos aí a bater com a mão no peito, a dizer que temos que ir para a sombra, que temos que ir para não sei o quê, temos que ir para não sei o que mais, estamos a esquecer da luz que somos. Eu reconheço todas as vezes que não me amei. Eu reconheço que ainda tenho partes de mim que estão a pedir para ser amadas. Reconheço, sim. Muitas partes de mim que ainda aguardam por ser amadas. Então esse é o meu propósito.
quando eu for capaz de olhar para todas as partes de mim e me amar profundamente, não há maior exemplo que eu possa dar para todos e para todo do que esse amor. Não é andar a dizer que tenho muitos desafios e que vou para ali e faço aquele outro e que não sei o quê, que não sei o que mais. Não, não é nada disso. Isso não traz nada. Só traz confusão e só traz alimentar daquilo que nós criamos para viver uma experiência tridimensional que até já terminou em 2012. É que nós já não estamos em 3 dimensões. Nós já estamos pentadimensionalmente. E há alguns de nós, porque querem continuar a chafurdar na memória do que foi tridimensional, estão-se a querer esquecer. Ok? Estão-se a querer esquecer. É claro que quando eu percebo que tenho partes de mim que ainda não amo, essas partes ficaram esquecidas. Se essas partes ficaram esquecidas, eu pulo-as para debaixo do tapete. Ou seja, também posso dizer que as pus na sombra de mim. Mas se efetivamente, se eu sou luz, eu não posso ter sombra de mim. Mas eu esqueci algumas partes. Então o que é que eu tenho que ir fazer? Eu vou levantar o tapete. Eu vou perceber o que lá está. Porque só quando eu vejo, por isso há bocadinho eu ainda dizia à Célia, que me perguntou porque é que andava com tantos pensamentos, andava com emoções, com tanta tristeza. Ainda bem, porque muitas vezes quando já vem a tristeza, já é uma libertação do corpo emocional. Dos traumas, dos medos, das angústias que ficaram ali esquecidas e que nós não lhes demos atenção. Ou das raivas até. E isso depois vem em pensamentos repetitivos. Para quê? Para nós percebermos, espera lá, eu ainda tinha isto aqui dentro de mim. Eu ainda tenho isto aqui dentro de mim. Eu ainda tenho estes gatilhos que me levam para a vítima. Quando nós reconhecemos que somos vítimas, que há agressores e salvadores, nós estamos a resgatar sombra. Não precisamos de mais. Quando nós reconhecemos que temos ego, temos medo e temos resistência, estamos a resgatar sombra. Também não precisamos de muito mais. Quando nós reconhecemos que em todos nós há raiva, há ira, há gula, há preguiça, há inveja, há orgulho e há luxúria, estamos a reconhecer que isso está em nós de alguma maneira, quer tenhamos consciência disso ou não. E enquanto isso existir em todos e no todo, também existe em mim. Como é que eu posso alquimizar isso? Quando eu vibro a qualidade dessa energia. Quando eu vibro a pureza de intenção, quando eu vibro a inocência, quando eu vivo o altruísmo, quando eu vivo a paz, quando eu vibro a paz, quando eu vibro a doçura, quando eu vibro a temperança, que é o equilíbrio, quando eu vibro essas qualidades, então aí eu estou a alquimizar. Mas não porque tenho medo da sombra, porque reconheço qual é a minha vibração una e original. Ok? Então vamos mergulhar dentro de nós, não por medo, não para ir escarafunchar ou mexer na ferida, mas porque sabemos que ela lá está e que só há uma energia que a pode alquimizar. Uma não, várias. Consciência, integridade, gratidão por ela lá estar, porque nos trouxe tanto de nós mesmos. Compaixão por nós mesmos e por todos os envolvidos. E amor. Sem isso, nada se faz. Se vais fazer o que quer que seja por medo, esquece. Vais ficar lá preso. Se vais com uma energia de amor, libertas-te a ti, libertas todos e libertas o todo. Não é? Deixa-me cá ver o que é que se passa aqui. Somos completos, luz, viemos aqui para retirar ilusões apenas. Sombra, é como o escultor que retira apenas a pedra que escondia o céu. Exatamente. Amazónia, queria dizer é que quando a luz de um fósforo não tem sombra numa sala que estava escura, então a sombra que não se vê também é a luz. Filosofia pura, né? Poderá identificar a ausência de luz. Não há ausência de luz. Porque efetivamente quando um fósforo se acende numa sala que antes estava toda apagada, nós percebemos que nunca houve. E se essa sala estava fechada e apagada é porque nós não tínhamos lá ido com a nossa consciência, com o nosso amor e com a nossa luz.
Porque a partir do momento que entra uma réstia de luz, seja ela qual for, já não há mais sombra. A luz pode estar mais forte ou menos, mas já não há mais sombra. Certo? E era aquilo que eu vos dizia já há muitos anos e que eu já dizia quando era criança. Eu quando era criança já dizia que a vida era como entrarmos numa despensa. E se estivermos com uma lâmpada muito fraquinha, mal vemos as coisas que estão na prateleira da frente. E quando vamos mudando a lâmpada, vamos passando a ver mais. Pois bem, eu já em criança tinha estas ideias assim, estapafúrdias e muito fora da caixa, não é? Mas a verdade é que isso tem estado a acontecer, meus amores. É que nós hoje em dia, o mundo é uma despensa, ou um espaço pequeno, que nós já temos uma lâmpada de 100 watts. Mas ainda havemos de arranjar lâmpadas mais fortes. Porque mesmo com a de 100 watts, nós já vemos tudo o que está na primeira fila da prateleira, na segunda, na terceira. E até o que está lá atrás. Mas há zonas que ainda ficam meio estranhas. Quando a nossa consciência estiver expandida, nós já nem sequer vemos o que está pousado na prateleira. Vemos o movimento da energia do que está pousado na prateleira e percebemos toda a energia que envolve esses elementos que até estão pousados na prateleira e têm uma aparência física. Quando nós tivermos a nossa consciência plena, nós vemos tudo por igual, o que assume uma textura e o que envolve, como isto que me envolve agora. Ok? Tanto posso ver uma vela, um pote, como posso ver tudo o que o envolve, porque já não deixo. Já percebo que em tudo está vida, está energia, está movimento, está matéria. A minha consciência da forma que tem é só a consciência que eu escolho que ela tenha. A nossa visão adapta-se à luz, como é bom exercício de caminhar na floresta. À noite, efetivamente, meu amor. E sermos unos com tudo o que nos envolve. Estarmos em Aini, em equilíbrio com tudo o que nos envolve. E esse exercício de caminhar na floresta é extraordinário. Porque nós sabemos que quando vamos à natureza e vamos à floresta e ela continua a comportar-se como se nós não tivéssemos chegado, com os seus sons, com os seus cantos, com os seus barulhinhos todos, é porque ela já nos aceita por igual. Quando nós chegamos a uma floresta, pomos um pé e tudo silencia, é porque está tudo em alerta e isso só mostra que nós não estamos em equilíbrio com o que nos envolve. O mesmo se passa com aqueles que estão à nossa volta. Se quando nós chegamos, tudo ficar em posição de defesa, é porque a energia que nós levamos é uma energia de ataque. E isto não significa que, mais uma vez, a nossa luz e a nossa energia seja para todos. Então, simplesmente, saibamos estar centrados em nós, para atrairmos a nós, a cada um de nós, aqueles que vibram na mesma frequência. E agora vou, meus amores, pela graça divina, todas as bênçãos. Amo-vos. Como eu costumo dizer às vezes, infinitos e mais além. Sejam felizes. Exatamente, eu tenho que dizer mais esta frase de que a Amazónia está a escrever. A primeira lição de um curso em milagres é: nada do que vejo significa coisa alguma. Se tudo é luz, o que os olhos do corpo veem é sempre passado. É sempre passado e é sempre uma projeção de uma mente que ainda concebe divisão. Quando isso deixa de existir, já não há outra realidade a não ser tudo luz. Pela graça divina, meus anjos, amo-vos. Sejam felizes. Beijinhos para o Insta, beijinhos para o Face. Já nem sei se é assim ou ao contrário. Não importa. Sejam felizes. Amo-vos.